Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui para poder conversar sobre saúde. A gente tem tido nos últimos tempos várias conversas sobre saúde com diversos pesquisadores e profissionais do campo da saúde, de suas interfaces com outros campos. E então hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, né? A gente está trazendo e discutindo aqui diversos temas e diversas áreas, né, do campo da saúde. Já conversamos com médicos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, e também com comunicadores da ciência, com engenheiros, enfim, a gente está conversando historiadores, a gente está conversando com vários pesquisadores que trabalham no campo da saúde nas suas múltiplas interfaces. E hoje nós vamos começar com a comunicação da ciência, o nosso tema, comunicação da ciência, no contexto de crises sanitárias, né, como a que a gente está vivendo com a Covid-19. A gente vai conversar hoje com a pesquisadora Cláudia Gagliardi, que está realizando seu pós-doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, na ENSP. A Cláudia, ela fez o seu doutorado em comunicação audiovisual, no Departamento de Sociologia e Comunicação da Universidade de Salamanca, na Espanha. Ela é bacharel em comunicação social, especialmente em relações públicas, com especialidade em relações públicas, na Universidade Católica de Santos. E ela atua com comunicação relacionada com a saúde, em vários temas, em várias temáticas, né? Ela trabalha com estudo de mídia, audiência infanto-juvenil, com fake news, com mercado televisivo, metodologia da pesquisa em comunicação, a produção e distribuição do audiovisual, estudo da mídia e da audiência. Ela vem trabalhando ao longo dos anos com vários temas. A gente vai conversar com ela hoje para tratar especificamente, e ela foi a criadora de um aplicativo, parte da sua atividade de pós-doutorado, chamado Eu Fiscalizo. A gente vai conhecer um pouco das iniciativas que ela vem coordenando nesse momento de crise que a gente está vivendo. Vou convidar aqui a Cláudia. Tudo bem? Oi, Igor, bom dia, tudo? E você? Tudo bem? Um bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer você ter podido participar da nossa conversa. Fico muito feliz com isso. Se enquadrar um pouquinho melhor, pronto. Fico muito feliz com isso, você poder participar. Você viu que eu fiz uma apresentação muito sucinta da sua trajetória, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre sua história de pesquisa profissional. Queria que você falasse um pouquinho mais, por favor. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. E agradeço também às pessoas que estão agora no momento conosco. Eu não sei se está dando alguma interferência. Não, Tá me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Bem, eu, a partir do momento que decidi atuar na área acadêmica, uma das linhas de pesquisas que mais me chamou a atenção é os efeitos, né, a produção das obras audiovisuais, as narrativas, discursos, e o efeito que essas produções elas causam, o impacto no comportamento, a princípio, de crianças e adolescentes. Então, atuei, até o momento, tenho feito pesquisas relacionadas aos conteúdos audiovisuais da grande mídia, precisamente das 3 principais emissoras do nosso país. Primeiro fiz um reconhecimento, um monitoramento da qualidade, da produção, como é que funcionava todo o emissor, como é que funcionava todo esse contexto de produção e emissão. E, a partir desse conhecimento, eu passei realmente com a proposta de pós-doc na Fiocruz, era entender os efeitos cognitivos de violência e sexo na mídia, em face da proteção da criança e adolescente.
e são temas que eu tenho muito prazer em trabalhar e muito interesse, que é realmente emissor e audiência e essa mediação de efeito e causa. Muito bom. Então, e pensando nisso, né, nessa sua trajetória, você acabou, você, no seu doutorado foi especificamente sobre essa questão da regulação e do entendimento da programação infanto-juvenil, televisiva. Queria que você falasse um pouco mais disso, assim, que aí você vai para o pós-doutorado e particularmente pensar os impactos da programação baseada, né, com cenas de violência e sexo com a audiência infanto-juvenil. Mas queria que você falasse um pouco dessa, como é que surge essa temática de observar a produção e os seus efeitos no campo da recepção e do consumo. Sim. A proposta de pesquisa era monitorar durante um ano as 3 principais emissoras. Foram mais de 19.322 programas analisados, 24 horas. E eu queria compreender como é que funciona a produção, claro, pautado no artigo 221, que determina que toda emissora de TV, que hoje nós temos como a grande comunicação de massa, obviamente hoje também avançou, né, na contemporaneidade, avançou, nós estamos dividindo telas. Agora podemos assistir através de streaming, mas a princípio eu queria entender como é que funcionava e se realmente essas emissoras de TV elas cumpriam com a determinação do artigo 221, que realmente é estabelecer e produzir conteúdos informativos, culturais, respeitando a cultura regional do nosso país e principalmente a produção destinada à criança e adolescente. Todo esse monitoramento revelou vários fenômenos. E o que me chamou mais atenção foi a quantidade, além de um desequilíbrio entre comunicação, entre informação e entretenimento, a falta de qualidade dessas produções e a quantidade de violência e sexo que essas produções emitem. São narrativas completamente violentas e a diminuta produção destinada à criança e adolescente. E eu fui primeiro entendendo como funcionava todo esse mecanismo de produção e me chamou a atenção realmente para trabalhar nessa linha de pesquisa que é o efeito mesmo que causa esses conteúdos nocivos emitidos pela grande mídia no comportamento da criança e adolescente. Muito interessante isso que você está tratando, porque a gente vive também num contexto que alguns autores chamam de pós-massivo, né? Eu tenho algumas reticências em relação a isso, porque eu acho que muitas das estruturas e linguagens da comunicação de massa ainda repercutem na cultura digital, né? Em relação à audiência, em relação, né, ainda a buscas por audiência, entender o espectador não como espectador, às vezes, mas como seguidores, enfim. Mas, de qualquer maneira, pegando essa ideia pós-massiva, e particularmente de uma produção, de uma emissão que se dá não mais como um serviço de broadcast, mas de streaming, né? Quais são os desafios, por exemplo, nessa dimensão, nesse monitoramento, com tantos serviços de streaming, né, que a gente tem atualmente, um monitoramento, um acompanhamento dessa, digamos assim, produção, né, para não usar programação, embora seja uma programação, mas uma produção voltada para o público infanto-juvenil e que podem ter questões muito sensíveis. Eu vou lembrar de um, que é o caso, né, da série 13 Razões Por Quê, da Netflix, né, que colocou um conjunto de questões, né, uma temática do suicídio, né, colocou um conjunto de questões em relação à glamorização, não só do suicídio, mas ali se tem violências contra a mulher, né, cenas de estupro, etc. Quer dizer, tem toda uma discussão que se colocou. Aí eu queria pensar junto com você quais são os desafios, né, nesse contexto, digamos assim, pós-massivo.
o grande desafio é manter realmente uma qualidade na produção, porque, obviamente, que essas produções, elas são financiadas pelas grandes empresas. Então, aquilo que realmente, a preocupação, na verdade, é a audiência que eu vou alcançar, e não a qualidade que a gente deve, né, que as emissoras, com esse compromisso social, porque afinal, falando de emissoras comerciais, elas são bem público e elas têm o dever de cumprir com, de produzir e emitir um conteúdo de qualidade, atendendo realmente ao que a Constituição determina, o que o artigo 221 determina. Então, o grande desafio é realmente financiar. Eu acho que o governo deveria, né, que é uma coisa que é uma discussão antiga, mas tão atual, que era realmente, por parte do governo, por parte da radiodifusão, ter um financiamento governamental que possa respaldar essas emissoras de TV e elas possam produzir conteúdos realmente de qualidade e que atendam a necessidade cultural e informativa do brasileiro, porque realmente nós temos aí a ideologia mercadológica que por em cima de qualquer compromisso social. E a questão do streaming, como já é um serviço pago, também, obviamente, financiado, não foge dessa questão, desse desafio de manter a qualidade. Então, nós vemos aí, por exemplo, uma quantidade não só de violência, de conteúdo sexual, mas também uma informação, às vezes, determinados programas jornalísticos totalmente violentos, sensacionalista, manipulação da informação. Eu acho que falta mais um empenho do Estado realmente de promover realmente esse financiamento para que essas emissoras não dependam de financiamento, óbvio que sempre vai precisar, mas está sempre a favor da ideologia mercadológica e não atende o contexto social. Eu acho que essa questão que você está falando é bem importante. E eu queria te perguntar se é daí que surgiu a ideia do Eu Fiscalizo. Né? Como que surgiu a ideia do Eu Fiscalizo em relação a se nessa dimensão dessa produção de conteúdo, né, digamos assim, audiovisual, mais sensível, em alguns casos até mesmo nocivo, como você falou, não só pelo conteúdo sexual, mas também, às vezes, pelo conteúdo violento. Como é que surgiu a ideia do Eu Fiscalizo? A ideia do Eu Fiscalizo surgiu justamente pela minha inquietação de que não havia um compromisso com o conteúdo destinado à criança e adolescente. No monitoramento que eu faço desde 2007, quando eu iniciei o doutorado, essa produção destinada à criança e adolescente, ela foi reduzindo completamente. E os conteúdos infantis, eles migraram para a TV por assinatura e para o serviço de streaming. Então, essa criança ficou completamente desassistida e com acesso somente a conteúdos de orientação adulta. Mas o que realmente me impulsionou a criar, a pensar em algo que atendesse, que a sociedade pudesse realmente avaliar o conteúdo que chega na casa dela, foi em 2016, quando o STF considerou inconstitucional a multa que era aplicada, né, porque existia uma recomendação pela classificação indicativa que determinados conteúdos só poderiam ser emitidos a partir das 20 horas. Então, existia determinada, digamos assim, recomendação e uma certa cautela de veicular novelas, por exemplo, tinha um corte das cenas mais violentas, com teor sexual. Em 2016, foi dia 30 de agosto de 2016, quando houve digamos, anulou essa efetividade da classificação indicativa e a emissora tinha só que veicular que aquele conteúdo era, por exemplo, recomendado para 14 anos, para 10 anos,
A emissora tinha toda a liberdade de veicular uma novela às 10 horas da manhã, que era veiculada, transmitida às 9 horas da noite, justamente por essa questão do conteúdo impróprio. E isso fez com que eu pensasse que não houve uma consulta pública, pais irresponsáveis não foram consultados, e como é que o cidadão, como é que o brasileiro iria manifestar, ou não, recomendar, ou sugerir, ou denunciar realmente esses conteúdos que ele não aceitaria, digamos assim, que não seriam adequados para a criança. A princípio, pensando na criança e no adolescente. E aí veio a ideia de criar o Eu Fiscalizo, por diversos motivos. Primeiro que hoje nós temos aí mais de 134 milhões de brasileiros acessando a internet. A maior parte, digamos, da população, nós temos um número significativo que tem celulares e que usa smartphones. Então, no meio, antes disso, eu estudei quais eram os mecanismos que as pessoas, o cidadão tinha para manifestar algum tipo de reclamação, ou não. E eram por sites, eram, assim, formas que não era muito prática. Então, o Eu Fiscalizo nasceu justamente desse problema, né, dessa falta de conteúdo e de dar voz à população para que ela possa, principalmente, se comunicar com a academia. E a academia, a partir desse momento, que é o que nós estamos fazendo em relação ao Fiscalizo nesse momento de pandemia, é trazer toda essa informação. Recebemos as notificações por parte do usuário, né, do cidadão, transformamos esse material em conhecimento e damos a devolutiva em informação para a sociedade. Mas foi, a princípio, todo esse monitoramento e esse acompanhamento da falta de qualidade e compromisso das emissoras de TV. Isso é muito interessante o que você está falando, só para quem está nos assistindo, que depois poderá nos assistir futuramente, né, que essa live vai ficar disponível no IGTV do Memória e também no canal no YouTube, explicar que o Eu Fiscalizo é um aplicativo que está disponível tanto em iOS quanto em Android. Você quer falar um pouquinho assim do aplicativo, como é que ele funciona? O aplicativo, ele está disponível nessas duas versões, é totalmente gratuito, ele tem uma linguagem muito fácil, e o objetivo do aplicativo é que o usuário, o cidadão, de repente, se ele precisa notificar um conteúdo, porque sexual ou violento nas emissoras de TV, porque as categorias que nós disponibilizamos, notificar conteúdos impróprios na TV aberta, TV fechada, TV por assinatura, serviço de streaming, também a publicidade irregular, né, todo tipo de publicidade pode ser também notificada, o espetáculo, qualquer espetáculo musical, aberto, e cinema. E no finalzinho do desenvolvimento do aplicativo, obviamente que eu também ouvi muito os pesquisadores, alunos, visitei algumas universidades, para apresentar, antes de lançar, várias pessoas me questionavam, e por que não as redes sociais? Porque a princípio seria a comunicação massiva, digamos, os veículos massivos. E foi muito interessante, foi um acerto. Por isso que foi muito importante esse diálogo com os outros pesquisadores, conversar com alunos, palestras, seminários, porque justamente agora, nós incluímos as redes sociais, todas as plataformas digitais foram incluídas, e isso só veio somar, porque as pessoas também podem denunciar fake news, violação de direitos humanos, violência também, racismo, xenofobia. E essas categorias, elas estão todas disponíveis e de uma linguagem muito fácil, e qualquer pessoa pode fazer esse tipo de denúncia, porque ele é muito prático, o aplicativo ele é muito prático, é acessar qual é a categoria, qual é o meio de comunicação, ou as redes sociais que queira notificar. Nós já temos umas categorias pré-selecionadas, se é emissora de TV aberta, fechada, se é um conteúdo violento, se é um conteúdo com teor sexual, no caso das redes sociais também, das publicidades, e por mais que uma pessoa não tenha conhecimento total, eu acredito que leva 1 minuto, um pouquinho mais, para fazer uma notificação. Se a pessoa já tem um conhecimento, né, já usou, já
em menos de 30 a 40 segundos consegue notificar. Então, ele foi pensado justamente atender todas as esferas sociais. Uma linguagem completamente prática e de fácil manuseio. É muito interessante isso que você está colocando, Cláudio, em duas dimensões, pelo menos. Uma é a questão da participação social, né? Que você falou antes, quer dizer, a ausência de consulta pública, né, como um problema na própria construção de políticas de comunicação, de formas de regulação da comunicação no Brasil, mas também, por outro lado, né, você tomou como princípio de construção, né, do aplicativo, portanto, princípio metodológico, né, ao envolvimento de outros pesquisadores, alunos, da sociedade civil de modo amplificado. Então, de certa maneira, se por um lado o aplicativo foi atravessado pelas fake news, né, pelas redes sociais, mais do que isso, as pessoas propuseram, né, a inclusão também do monitoramento, fiscalização desses conteúdos. E como é que tem sido? O que você tem recebido, né, em termos desse monitoramento? O que você tem recebido? O que você tem observado, especialmente em relação... E aí eu vou fazer, né, tanto em relação ao conteúdo, digamos assim, audiovisual, desses serviços, né, ou de streaming, ou televisão aberta, ou fechada, mas também sobre a questão nas redes sociais, o que você tem observado, assim, o aplicativo tem quanto tempo, né, no tempo do aplicativo, o que você tem observado? Bem, o aplicativo eu levei exatamente, praticamente um ano para desenvolver, porque realmente era muito importante a participação da pública, era importante conhecer antes de lançar e trazer, né, o que as pessoas precisam, o que a sociedade, não só a academia, mas o que a sociedade procura, o que ela precisa para se aproximar da academia. Foi a primeira preocupação. Então, levou mais ou menos entre estudar metodologia, formato, tecnologia aplicada, exatamente um ano. Foi lançado em Brasília, no Senado Federal, 10 de fevereiro deste ano. Digamos que em questão de 1 ou 2 semanas, nós já começamos, não teve tempo de fazer uma divulgação, né? Eu já tinha planejado fazer uma divulgação, né, e contar com pesquisadores, outras instituições, inclusive parcerias, de começar a campanha de divulgação do aplicativo. Mas, aí começamos a receber algumas notificações de programas com violência, publicidades irregulares. A partir da primeira semana de março, 98% de todas as notificações recebidas eram denúncias sobre fake news e da Covid-19. E aí, realmente, fui pega de surpresa, porque praticamente a sociedade, né, é muito representativo, porque o aplicativo ele funciona como um termômetro. Ele traz, porque é a sociedade, né, quando a gente fala de democratização dos meios, fala de uma regulamentação, da qualidade, como tem que ser feito, o que tem que ser proposto, vem a questão de censura. Só que nesse caso, é a própria sociedade que está reclamando, que está elogiando, que está denunciando. É parte de quem? De quem a gente tem que ouvir, que é a sociedade. E eu fiquei muito surpresa com a quantidade de fake news, digamos assim, numa primeira onda, que foi a primeira semana de março, era completamente, somente 98% de fake news sobre a Covid. E eu me encontrei no momento de o que vou fazer, porque por enquanto nós estamos montando, né, na Fiocruz, o departamento está estruturando uma equipe de pesquisa, e temos trabalhado com alguns pesquisadores, mas era o que fazer com toda essa informação, porque, obviamente, quando o usuário, vamos dizer assim, o usuário do aplicativo, ele manda uma notificação, ele questiona. É fake news? Recebi, não compartilhei antes de ter uma resposta, ter uma devolutiva do Eu Fiscalizo. E ali, aquele momento, aquele espaço que o usuário tem para escrever, para um texto, para perguntas, para
questionamentos, é onde realmente nós vemos que e fica muito clara a preocupação do brasileiro em relação a esse tipo de conteúdo falso, dessas produções que desinformativa, que circulam pelas redes sociais. E aí, nesse momento que existia a quantidade de dados, eu passei a trabalhar, fazer análise e produzir conteúdo. Produzir o quê? Dados empíricos. Ou seja, numa primeira onda, vamos assim, classificar como uma primeira onda de fake news, eram métodos caseiros de prevenção e cura da Covid-19. Água com boldo resolvia, água com bicarbonato tal, a bicarbonato, enfim, colocar a roupa no sol mataria, eliminaria o vírus. Então, era assim, o que vamos fazer com esse material? Vamos fazer a desmistificação dessas fake news e publicar o mais rápido possível. Então, entra o dilema, né, Igor, que você pega essa quantidade de dados empíricos e publica um artigo, ou você aproveita o momento que as redes sociais hoje também são meios de comunicação que podem ser utilizados para comunicar a ciência, e já vamos divulgar nas redes sociais essas desmistificações e esses esclarecimentos num momento tão sensível, e que uma pessoa que não tem essa informação e essa falta de alinhamento que faltou nesse período da pandemia, entre a comunicação científica sendo negada o tempo todo o negacionismo está presente, era preciso fazer alguma coisa. E realmente nós publicamos um informe ENSP, que foi divulgado pelas redes sociais, e num primeiro momento precisava ser urgente essa comunicação rápida, numa linguagem para qualquer esfera social, né, compreensível sem termos acadêmicos, mas sim, que não perde o contexto científico, mas que, da mesma forma que essas fake news têm uma linguagem que atrai e também, inclusive, para que as pessoas compartilhem e acreditem, nós temos também que tentar também levar essa informação de uma forma clara. E foi aí que eu comecei a trabalhar com isso. E acho muito importante que a gente continue também trabalhando e atendendo, e passando, transmitindo essas informações pelas redes sociais. Mas, a princípio, foi a primeira decisão a tomar. Realmente vamos utilizar as redes sociais para levar essa informação para a sociedade. Muito importante, muito. Especialmente, eu me lembro bem, né, de acompanhar o informe da Escola Nacional de Saúde Pública, aquele informe ENSP, e o quanto repercussão que teve, né, naquele relatório, uma repercussão na grande mídia, repercussão em outros jornais, enfim, e o quanto é importante também que as instituições de ensino e de pesquisa se organizem, né, também para produzir essas respostas, né, de uma informação mais segura, etc., para a população brasileira de modo geral. E uma das coisas que me chamou a atenção no informe, particularmente, é que a maior parte da disseminação de informações de fake news se dá pelo WhatsApp, né? Isso me chamou muita atenção já naquele informe, né? Se dá pelo WhatsApp em mais do que em outras redes sociais. E aí eu pensando o WhatsApp também como, né, uma plataforma de comunicação, mas também, de certa maneira, redes sociais. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que você viu esse fato que surpreendeu, esse dado, né? Foi uma surpresa para você. Como que você interpreta esse lugar do WhatsApp como uma plataforma de maior circulação de fake news sobre, né, particularmente sobre Covid-19, especificamente, mas de maneira geral? Nesse contexto, a informação que o próprio cidadão envia é muito interessante, porque quando eu fiz um primeiro recorte, a primeira coisa que eu observei, né, primeiro trouxemos as principais fake news que circulavam naquele momento, foi desmistificado por uma profissional, uma pesquisadora da própria Fiocruz,
E o que eu observei é que o que me chamou a atenção não foi o fato do WhatsApp, porque já tinha, inclusive você tem também um estudo que comprova, e outros estudos que estão alinhados, que estão realmente comprovando que é um mundo vasto é um meio muito fácil de compartilhar. O WhatsApp, ele é essa facilidade que as pessoas têm de compartilhar pelo WhatsApp, pensando também no ator que produz esse conteúdo falso, quando ele produz um vídeo ou um áudio, normalmente esses áudios não têm assinatura. Tem uma voz de fundo, um vídeo tem uma voz de fundo, e é muito difícil chegar na origem, no produtor do conteúdo. Mesmo, exceto que ele faça, por exemplo, vídeos ou com textos então é muito mais fácil eu produzir um conteúdo com uma intencionalidade de manipular a opinião pública, com a minha ideologia política, né, que nós observamos muito isso, né, hoje nós estamos vivendo um momento que as fake news também estão pautadas em ideologias políticas, mas a questão é que, por exemplo, as redes sociais, você vê uma fake news ou qualquer conteúdo no Facebook, você pode compartilhar para o WhatsApp. Em qualquer conteúdo que você tenha, por exemplo, o Facebook ele permite esse compartilhamento. E em algumas, então fica muito fácil eu compartilhar pelo WhatsApp. E esse compartilhamento no Facebook também, claro, existe em menos, eu já observei que algumas publicações feitas de fake news, em menos de 10, 15 minutos, aquilo já tinha ganhado uma dimensão e uma quantidade de compartilhamentos absurda, assim, incalculável. Mas eu acredito que o WhatsApp realmente é isso. Eu acho que eu acho que tem que estudar mais. Eu estou falando assim, eu penso, mas sem ter realmente analisado com profundidade. Mas assim, a gente já tem uma ideia geral que assim, o anonimato talvez seja uma questão que facilite eu utilizar o WhatsApp, porque quando eu publico na minha rede social, eu tenho uma identidade, existe uma assinatura, é muito mais difícil. Você consegue chegar no autor, né? Porque temos os autores, os produtores do conteúdo falso, e temos aqueles que compartilham aquele conteúdo que já foi produzido, que nós conseguimos chegar numa origem. O Twitter também, tanto que ele não tem tanta, não se publica tanta fake news. Então, o Facebook também, a gente consegue chegar, o Twitter e o Instagram, porque existe um perfil por detrás. E aí, no WhatsApp, você produz qualquer conteúdo, um áudio. Eu recebi o aplicativo recebeu um áudio que falava sobre métodos caseiros, ensinando com todo conhecimento, né, uma voz, assim, parece até um locutor de rádio, que está áudio 303, áudio 304. Então, essa identificação é um número de áudios que já foram produzidos. Mas em um momento se fala, não se tem um nome, não se tem uma identidade por detrás dessa informação falsa. E é muito interessante a questão de ser realmente um dos meios da rede, né, do aplicativo de mensagem que é mais utilizado para disseminação, propagação de fake news. É muito interessante isso que você falou, Cláudia, e me lembra também uma certa diferença, queria até pensar, refletir um pouco mais com você sobre isso, uma diferença entre as redes, né, que são abertas, ou que podem ser abertas, como você falou bem, tipo Twitter, Facebook, Instagram, e as outras redes que têm caráter fechado, né, como WhatsApp e Telegram. É uma das coisas que me chama muita atenção, né, especialmente uma dificuldade, né, no caso das redes abertas, não é identificar as mensagens, que elas em geral são públicas, com exceção de alguns perfis ou grupos, né, que são privados, mas em geral elas são públicas. É mais identificar e isolar os usuários, quem dissemina, etc. Já no caso das redes fechadas, né, dessas serviços de mensagem como o WhatsApp, Telegram, o WeChat, por exemplo, a identificação da mensagem é o principal problema também, né?
né, dos autores da mensagem. As duas questões são um problema, assim, do ponto de vista de como monitorar, né? Como é possível monitorar, sem pensar também, e aí eu gostaria de te perguntar sobre isso, na responsabilidade social dessas empresas, né? Porque, assim, o desafio para nós pesquisadores é enorme, porque realizar um monitoramento, e aí a pesquisa que eu me dedico mais é qualitativa nesse sentido, porque foi a maneira como eu pude abordar as pessoas que usam o WhatsApp para entender o seu uso. Mas em pesquisas com outro caráter, né, não consegue monitorar o WhatsApp. É muito difícil monitorar o WhatsApp, né? Porque o código é criptografado, você tem toda uma questão da privacidade de rede, que pode levar também a uma libertinagem da disseminação de informações falsas, em certo sentido. Além de discurso de ódio, além de outras coisas, mas particularmente pensando ciência, né, informações falsas. Queria falar um pouco, que você falasse um pouquinho dessa dificuldade que o WhatsApp, essas redes fechadas, colocam para nós como pesquisadores, para a sociedade brasileira e também para o mundo pensar, né? Para a gente pensar em formas, em políticas, né? Em políticas públicas de regulação, enfim, e mais do que isso, de responsabilização também das empresas. O que eu tenho observado e que tenho acompanhado, eu acredito que essas empresas, plataformas, digamos assim, tanto o Facebook, que é dono do Instagram, eles demonstram esforços, intenção de regulamentar, de tentar, de uma certa forma, monitorar conteúdos nocivos, com discurso de ódio. Eu acredito, assim, não posso falar com profundidade de conhecimento, mas eles têm um conhecimento tecnológico que pode desenvolver uma forma, a partir de um perfil que produz um conteúdo, que se reconheça uma palavra, por exemplo, de um discurso de ódio, e esse monitoramento ser automático. Eu não posso acreditar, e não quero acreditar, que uma empresa como o Facebook, que a partir do momento que eu entro no Google e faço decolar ou qualquer busca, uma palavrinha, viagem em São Paulo, qualquer coisa, de repente eu sou bombardeada por todos os lados, decolar, viagem, e ali vai, você entra no site. Então, se existe essa forma de vender, de anunciar, a partir de uma busca que eu fiz em Google, como é que essas empresas não conseguem, a partir de um discurso ou de uma notícia falsa, não conseguir também esse monitoramento? Eu não consigo entender isso. O meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, não é nem científica, porque eu não pesquisei. Eu acho que nós temos um vasto mundo de pesquisas para fazer em relação não só à emissão, mas os conteúdos que são publicados, estudar como é que funciona e o porquê, o interesse, mas ao mesmo tempo não é efetivo, não se tem ações efetivas por parte dessas redes sociais, porque existe o interesse comercial acima de tudo. A gente volta em questão do interesse comercial. Então, assim, quantos likes uma publicação traz de favorecimento econômico? Então, assim, é isso que está por cima desse compromisso social e realmente de combater a desinformação. Eu acho que nós temos, Igor, assim, um desafio enorme pela frente e precisamos pesquisar mais e criar uma rede de pesquisadores, porque assim, é muita coisa. A gente tem a questão de como funcionam essas redes, os interesses comerciais. Nós temos aí uma quantidade de seguidores, uma quantidade de pessoas que utilizam as redes sociais. Acho que mais de 74%, não tenho certo, mas que 74% do brasileiro utiliza, foi uma pesquisa recente, utiliza o Facebook como fonte de informação. Sim. Então é importante, exatamente, e qual é a qualidade dessa informação? Eu acho que a partir do momento que nós trouxermos esses conhecimentos, assim, essas pesquisas,
e trazer esses dados, essa quantidade, X quantidade de fake news, discurso do ódio, e fazer um monitoramento dessas redes sociais, para que a gente possa ter, realmente, ter dados científicos para tentar realmente que essas redes sociais, elas realmente cumpram com a sua função social também e possam monitorar. Eu acredito que há, sim, uma forma, realmente não posso responder com certeza, mas eu acho que sim, há uma forma de tentar, pelo menos, diminuir toda essa desinformação, todo esse discurso de ódio, tudo que está circulando nas redes sociais. Porque é muito curioso, por exemplo, que em algumas situações, né, se consegue fazer isso que você está destacando, chamando a atenção, né? Ou bloquear conteúdo de YouTube, no YouTube, por exemplo, né? Você tem um algoritmo para isso, né? No Twitter, às vezes, no Facebook, etc. Mas talvez aprimorar isso. Só que aí tem uma questão que eu acho que é interessante da gente pensar, que tem uma questão também que o quanto isso é tomado como sendo também uma forma de cercear a liberdade, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que isso fere, né, a informação falsa, ela muito prejudica, né, a saúde e muito prejudica, né, quer dizer, você estimular que pessoas utilizem tais medicamentos ou tais formas de tratamento, desinfetante, como já chegou a se ventilar a possibilidade no caso da Covid-19, você também tem um prejuízo muito grande para a saúde das pessoas, porque ao mesmo tempo que essas informações circulam e podem fazer sentido para determinados grupamentos humanos, né? Para determinadas pessoas, grupos sociais, etc. Pode fazer sentido e se tornar uma prática. Então, você falou, é muito importante essa função social das empresas ao permitir ou deixar livremente, né, que essas informações circulem, né? Sim, e eu acredito que uma ação conjunta entre, se há o interesse por parte dessas plataformas realmente de combater a desinformação, uma ação, deveria propor uma ação conjunta entre, isso não sou eu, o autor, que eu agora não lembro o nome, que ele diz, ação entre as próprias empresas de tecnologias, as empresas das plataformas digitais, dessas redes sociais, as empresas de tecnologia, a academia, o governo, a academia e a sociedade. Se houver uma ação conjunta, conseguimos. O problema é que não há essa ação conjunta. Nós estamos a academia lutando contra a empresa de tecnologia e quando não lutando, né, mas assim, tentando comprovar que realmente há uma forma de trabalhar essa questão e de limitar ou de não proibir, porque uma coisa que eu acho interessante, um discurso que eu acho interessante, é que nós precisamos contextualizar o que é uma desinformação, o que é um discurso do ódio, o que é a liberdade de expressão, porque toda vez que se fala em controle, logo vem os defensores de que isso fere a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, no meu ponto de vista, e de vários pesquisadores, não tem nada a ver com censura, que é um outro conceito que não tem nada a ver com um conteúdo que afeta a saúde do brasileiro ou de qualquer cidadão. Isso é um conteúdo nocivo, isso é um conteúdo que causa dano na saúde, que prejudica, que manipula a opinião pública, como nós vemos aí, opiniões públicas manipuladas em eleições, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e a manipulação que vai afetando a crença, não a crença, mas a opinião, manipula a opinião, por exemplo, como fake news na saúde. Se de repente tem ali, e se é constatado, hidroxicloroquina, cloroquina, alguém publicou, não é possível que não se localize se é uma informação correta ou se é uma informação falsa.
Uhum. Por palavras, foi o que eu disse, né? Reitero, qualquer pessoa faz uma pesquisa, daqui a pouco nós estamos aí bombardeados. Qualquer palavrinha que se coloque. Por que também não utilizar esse sistema tecnológico também e ter uma equipe capaz, ou contar, essas empresas contarem também, né? Uma parceria com a academia. Eu acredito que precisamos dialogar entre essas esferas, a empresa tecnológica, governo, academia, sociedade. E essa experiência, né, agora falando do aplicativo, foi muito importante porque nós sabemos e nós precisamos ouvir o cidadão. Esse trabalho qualitativo que você faz, ele traz assim, muitos achados, e realmente a informação que nós precisamos, digamos, relacionada à fake news, nós vamos encontrar na sociedade. E a partir dessa informação é que nós vamos conseguir realmente motivar políticas públicas até chegar realmente que essas grandes empresas, né, tomem alguma iniciativa positiva em toda a sociedade. É isso, realmente isso que você falou, é fundamental a parceria, o estabelecimento de relações e de representatividade, né? A gente está passando por um processo de projeto de lei das fake news e pouco se ouviu a sociedade, né? Foi pouco se ouviu também a academia um processo de consulta pública, como você falou, de um tema tão importante, né? E tão sensível para a democracia, para a sociedade, para a saúde pública, que é das fake news. E eu estava aqui, não sei se você viu, eu estou aqui com um relatório do Instituto Datafolha de pesquisa, que foi uma pesquisa realizada em parceria com o Facebook, que foi realizada em julho desse ano, dizendo que entrevistaram mais de 1.500 pessoas, dizendo que 99% das pessoas entrevistadas utilizam o Facebook como forma de informação, de fonte de informação. Eu fiquei muito 99%, né? E o 1% era, né, como pulverizado com outras, né? O segundo lugar é o YouTube, mas 99% não foi colocado o WhatsApp nessa pesquisa, né? Mas 99% chama muita atenção isso que está falando, né? Quer dizer, é preciso repensar, né, estratégias também a partir desse dado, repensar em estratégias, inclusive de comunicação da ciência, né? Repensar até mesmo não sei, aí estou dialogando com você, não sei se as estratégias utilizadas até hoje, especialmente de sites ou press release, notas, quer dizer, estratégias muito comuns, o modo como as instituições utilizavam, né, um contato maior com a imprensa, né, uma relação com a imprensa, se isso ainda é suficiente num contexto em que 99% das pessoas entrevistadas aqui tomam o Facebook como fonte de informação, né? E soma-se isso ao dado que eu fiscalizo tem, né? Que mais 70% das pessoas da disseminação da informação de fake news é pelo WhatsApp. A gente tem uma realidade que, ou seja, é preciso olhar para as redes sociais e para a internet, né? É preciso. É preciso, principalmente porque essa questão de que 99%, né, informam. Nós temos aí uma questão. Uma pessoa que não tem acesso, por exemplo, a um jornal online, obviamente são jornais pagos, e que não tenha, se ela tivesse, talvez, um acesso a um jornal online, de tiragem nacional, ela não, talvez, né? Isso tudo são hipóteses, porque nós não temos e precisamos também estudar isso. Talvez ela iria recorrer ao Facebook, que tem ali totalmente gratuito, porque um fenômeno é muito interessante. Qualquer notícia da agenda política, ela passa a ser pautada no Facebook.
Então, vai desde uma informação concreta e verídica, também tem os atores que produzem o conteúdo falso, a parte distorce essa informação verídica, e, a partir daí, desencadeia essa questão de desinformação. Me parece que a informação verídica, e não me parece, é comprovado, inclusive um estudo da Avaz, de 9 em cada, de 10, de 9, de 10, você chegou a ver isso tudo, de 10, 9 brasileiros não reconhecem, não receberam uma notícia falsa, agora, nesse contexto pandêmico. E 62% dos brasileiros, já uma outra pesquisa, não reconhecem as fake news, não sabe, não tem conhecimento, não tem discernimento de reconhecer uma fake news. Também é um outro elemento que deve ser estudado, né? E aí é um leque de pesquisa. Mas voltando na questão dessa... nós também temos, assim, a questão de... hoje, por que 99% da população se informa pelo Facebook? Será que também não é essa questão de nós temos aí um conflito entre mídia, grande mídia e Estado? Porque existe um movimento que deslegitima a qualidade e a notícia da grande mídia. Nós estamos vivendo esse momento. E aí há um apelo para as redes sociais. Quem são? Porque 99% é um índice altíssimo. Praticamente todos os brasileiros se informam pelo Facebook. Será que não é importante a gente replicar em outro momento essa pesquisa? A gente precisa replicar essa pesquisa, é importante. Porque se realmente nós temos aí uma deslegitimação das notícias por a grande mídia e um universo de produção de conteúdo falso, que tipo de informação essas 99 pessoas, ou 99% dessas pessoas entrevistadas, que tipo de informação? É uma informação verídica, uma informação falsa, ou simplesmente se informam? Que conteúdo é esse? O que elas estão buscando? E o que elas interpretam como informação? Porque eu posso ver uma informação falsa e tomar como uma informação verdadeira. Então é isso que nós precisamos também descobrir, se realmente é verdadeiro ou falso, como é que as pessoas interpretam, por que elas reconhecem, por que é mais fácil uma disseminação massiva de conteúdo falso, por que a gente consegue, tenta compartilhar não surte efeito, você pode produzir um conteúdo verdadeiro e não surte o mesmo efeito. O que existe por detrás? O que o cidadão tem a nos dizer? O que motiva? Muito bom, muito bom. Cláudia, nosso tempo está infelizmente acabando. Mas queria que você fizesse algumas considerações finais, ou que você queira recomendar, tanto de leitura quanto de pesquisa, enfim. Mas nosso tempo também está acabando. Muito obrigado. Eu que agradeço. A única coisa é aquela velho discurso. Não compartilhem notícias falsas. Busquem as informações seguras. Busquem nos sites da academia. E busquem também, notifiquem pelo Eu Fiscalizo, que a gente está trabalhando para a sociedade, para construir aí uma rede de informação segura. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, fiquei muito honrada. Espero a gente ter outras oportunidades para um bate-papo. Prazer é meu que a gente possa ter várias oportunidades para poder conversar e estar junto nesse movimento contra essa disseminação de informação, contra no sentido de reflexão também e ação, né? Como bem caracteriza a sua trajetória, né? A associação entre a reflexão com a ação, né? E proposição de políticas, de agendamentos, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Quem puder e tiver interesse, eu recomendo, Cláudia certamente também, baixar o aplicativo Eu Fiscalizo, para que a gente possa, como cidadão e cidadã, fiscalizar, monitorar a disseminação de conteúdos nocivos à saúde, à integridade humana, aos direitos humanos, enfim, como vem trabalhando muito, muito bem há um ano agora, né, a plataforma Eu Fiscalizo. Muito obrigado a todos e a todas. Daqui em breve essa live vai ficar disponível no IGTV e também no canal do YouTube da Memória da Eletricidade. E quem não pôde assistir,
agora de manhã, pode assistir em outro momento. Gostaria de agradecer mais uma vez a Cláudia por ter compartilhado com a gente sua experiência, conhecimento nessa manhã de quarta-feira. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado a todos e a todas. Obrigada. Obrigada a todos e a todas. Obrigada. Tchau, tchau.